pessoal, bem-vindos ao canal aqui da Mimo de Fio. No vídeo de hoje vocês vão aprender o passo a passo completo dessa bolsa Cássia. O padrão foi desenvolvido pela crocheteira Andrea Grazef e eu vou deixar aqui na descrição a página dela para vocês poderem estar conhecendo um pouco mais do trabalho dela, ok? E nesse vídeo vocês vão conferir todo o passo a passo para vocês desenvolverem essa bolsa aí na casa de vocês. Vamos lá para os materiais? Para fazer a bolsa Cássia, nós vamos utilizar aproximadamente um novelo de 500 gramas de fio de malha premium, ok? Com sobra de fio. Esse novelo aqui, ele é da nossa fábrica, um Mimo de Fio, tá bom? Na cor coral, que eu vou utilizar aqui para fazer a nossa videoaula. Mas a bolsa Cássia, ela foi feita, essa aqui de exemplo, na nossa cor palha, tá? As duas cores já estão disponíveis no nosso site em novelos de 500 gramas, de 25 ou de 35 milímetros. Aqui eu estarei utilizando o novelo de 25 milímetros, que fica melhor para bolsas, já que o trabalho não vai ficar tão pesado, tá? Então ele vai ficar mais leve com esse fio e os pontos também vão ficar mais delicados. Vou trabalhar aqui com a agulha 6,5, tá? Ela fica bem para essa espessura de fio. Mas se o seu ponto for muito apertadinho, você pode tentar utilizar uma agulha um pouco maior. E se o seu ponto for muito largo, é recomendado mesmo uma agulha menor. Eu acho que a 6,5 ela já ajuda bastante, tá? Eu utilizo uma fita métrica para a gente poder ir acompanhando o crescimento da nossa bolsa e chegar no tamanho que a gente deseja. E marcadores de pontos para a gente não se perder ali nos aumentos que vão ser necessários fazer. Então, agora, antes de iniciar o nosso trabalho, eu vou mostrar aqui para vocês a lógica por trás dessa bolsa, né, desse trabalho, para que vocês tenham liberdade para vocês aumentarem ou diminuírem o tamanho da bolsa conforme vocês preferirem fazer o modelo, tá? Essa bolsa Cássia aqui, ela ficou com aproximadamente 17 centímetros de largura, tá? E 19 centímetros de altura, tá? Aqui, esses 19 centímetros, eles contam com a aba, então eles contam com essa voltinha aqui necessária para ela fechar, tá? O espaço interno dela aqui ficou com 17, ok? Então, ficou 17 por 17. Porém, o tamanho da aba, por conta da voltinha para fechar, a bolsa totalizou aí com 19 de altura, tá bom? Para fazer uma bolsa Cássia deste tamanho aqui, a gente vai estar trabalhando com 45 correntinhas, tá? E, como vocês podem perceber, o trabalho, ele é feito parte retangular, então a gente inicia ele com a parte reta, tá? Só que a outra extremidade do trabalho vai ficar finalizado com a parte oval, para a gente criar esse efeito aqui da aba da nossa bolsa, ok? E para essa parte oval ser construída, a gente vai trabalhar uma sequência de aumentos, assim como a gente trabalha nos trabalhos circulares que nós fazemos, ok? Então, o padrão de aumentos que eu vou mostrar para vocês carreira a carreira, é só você ir adaptando se você quiser fazer com mais carreiras por conta de ter aumentado a quantidade de correntinhas e ter aumentado o tamanho da sua bolsa. Caso você queira aumentar a sua bolsa, na altura dela aqui, né, no espaço interno dela, você vai aumentar o número de correntinhas. Caso você queira aumentar a largura da sua bolsa, você vai aumentar as carreiras que serão feitas, tá bom? Essa bolsa é toda construída em carreiras de vai e vem. Então, caso você queira aumentar a largura, é só você aumentar o número de carreiras conforme a gente vai estar ensinando. Então, vamos lá dar início ao nosso trabalho aqui, soltando o fio. Eu gosto de esticar o fio para melhorar o resultado da nossa peça, tá? E assim ele fica bem fechadinho pra gente ir trabalhando. Então, a gente pega a agulha, agora nós vamos construir 45 correntinhas para iniciar o nosso trabalho. Então, a gente deixa aqui o fio para arremate. Ao longo da correntinha, eu gosto de vir já ajeitando ela, para que o trabalho vai ficando retinho, tá? Já fiz 40, 41,
42, 43, 44, 45 correntinhas, ok? A gente ajeita aqui o trabalho para ficar bem retinho, tá bom? Então, 45 correntinhas feitas. Agora, nós vamos trabalhar a carreira toda em ponto baixo em cada correntinha de base que a gente fez, tá? Não é necessário fazer uma correntinha a mais para iniciar os trabalhos, ok? São apenas 45 correntinhas. Então, vamos lá. Aqui, na próxima correntinha, nós já iniciamos o trabalho com os pontos baixos. Aqui, para as meninas iniciantes, vamos lá, então, relembrar como faz o ponto baixo. Olha só, a gente entra aqui no meio da nossa correntinha, puxa o fio, ficamos com 2 laçadas na agulha. Então, nós laçamos e tiramos as 2, ok? Esse é o ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhando por todas as 45 correntinhas que nós fizemos de base. Se você fez mais correntinhas para fazer uma bolsa maior, você faz um ponto baixo para cada correntinha de base de todo jeito, ok? Sempre vai ajeitando o seu trabalho, porque conforme a gente vai crochetando, o trabalho ele tende a ir voltando assim, então sempre vamos ajeitando. Olha só, pessoal, já vim construindo aqui todos os pontos baixos, voltei aqui para finalizar esses últimos com vocês, tá bom? Porque como é exatamente a mesma coisa, eu achei melhor cortar para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas nós vamos seguindo em cada ponto de base com um ponto baixo. Vou repetir aqui para vocês poderem ver, entra no meio da correntinha, laça, 2 laçadas na agulha, tira, tá? É importante aqui, o que manda no trabalho que fica com resultado bem feito? A altura que vocês dão nos pontos, tá bom? Então, nessa puxadinha aqui, ó, tá vendo que isso aqui é a altura do seu ponto? É importante que durante todos os pontos, você dê a mesma altura. Isso manda que você vai ter um trabalho uniforme, tá bom? Então, é muito importante se atentar ali, ó, sempre com o trabalho reto, conferir a altura do ponto, tá bom? Assim você encontra um padrão, tanto na tensão que você coloca no fio, tá? Quanto na altura. As 2 coisas vão influenciar no seu trabalho. Olha só, então aqui, ajeitando certinho a nossa carreira, finalizamos aqui as 45 correntinhas. Olha, nem cabe na câmera. Aqui, olha só, para vocês verem como puxar o fio ajuda bastante, porque olha só, aí os pontos ficam bem fechadinhos, tá vendo? Então, é um acabamento, é um cuidado que você mostra para sua cliente que você tem com a sua peça. Então, agora, com a carreira de pontos baixos finalizados, nós vamos fazer o nosso primeiro aumento para criar o lado oval da nossa bolsa, tá? Então, aqui, neste primeiro nozinho, tá vendo? Aqui começou a primeira correntinha, foi até onde nós viemos. Neste nozinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos, tá? E eles serão os nossos aumentos. Então, nós vamos abrir, ó, aqui bem no meinho do nozinho. E vamos puxar. Aqui nós vamos colocar 3 pontos baixos e você vai perceber que o trabalho vai começar a virar. Então, 1, 2, ó, e 3. Agora aqui, a gente vai utilizar os nossos marcadores pra gente não perder os nossos aumentos.
tirar aqui a agulha só pra facilitar. Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto. E a gente vai marcar ele aqui. E no nosso terceiro ponto. Agora, então, ó, com os 2 pontos marcados, o primeiro e o último, nós vamos dar continuidade. Então, a gente vai virar o nosso trabalho, porque agora nós vamos construir esta carreira aqui, tá bom? Então, vamos lá. Colocar a agulha, ajustar aqui o nosso ponto, ó, porque ele não pode ficar maior do que os outros, né? Então, vamos lá. Aqui nessa carreira, nós também vamos trabalhar toda em ponto baixo. E onde nós vamos entrar, olha só, é bem aqui no buraquinho do ponto de base, ó, tá? Aqui, neste buraquinho. E aí, a gente já vai aproveitar para esconder o nosso fio de arremate, tá bom? Então, você já vai trabalhando aqui com ele por baixo dos pontos. Então, você segura aqui o fio de arremate e nós vamos trabalhar em pontos baixos. Então, entra aqui no vãozinho do ponto, traz pra cá, 2 laçadas e tira. E assim, nós vamos construindo agora essa carreira. Então, entra aqui no nozinho do ponto, 2 laçadas e tira. Bom, aqui, ó, já construímos também toda a próxima carreira. Se nessa ponta nós temos os aumentos para fazer a carreira oval, aqui nós vamos finalizar a lateral reta da bolsa, tá bom? Então, aqui a gente coloca o último ponto e não vamos fazer os aumentos, tá bom? Aqui a carreira a gente vai sempre puxando ela para ela ficar bem retinha pro acabamento por si só já ficar bonito. Então, a gente sobe uma correntinha e vira o trabalho. Aqui, para quem tem dúvida, como vira o trabalho, pra cá, ó. Pronto. E agora nós vamos trabalhar outra carreira toda em pontos baixos. Agora, a partir dessa carreira, nós vamos sempre trabalhar pegando na argolinha de trás para fazer o seu ponto baixo, tá? Então, vamos lá, mostrar aqui para vocês. Aqui em cima, ó, a gente consegue ver as correntinhas. Então, nesse aqui já tem a correntinha que a gente subiu. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, aqui por trás, ó, a gente coloca a agulha, puxa o fio, dá altura no ponto e tira os 2. E assim nós vamos construindo por toda a carreira, somente na argolinha de trás, ó. Entra, tira e tira os 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, tá bom? Que nós vamos respondendo vocês. Se você já tiver entendido certinho, você pode já pausar o vídeo e concluir a sua carreira até chegar ao final e dar sequência na aula. Se você ainda tiver com alguma dúvida, assiste aqui mais algumas vezes a execução do ponto para você conseguir fazer bem certinho, tá bom? Ó, o ponto baixo normal, a gente entraria com ele aqui, ó, tá vendo? Mas agora a gente entra com ele no meio aqui da correntinha. O trabalho comprido assim, eu acho que o tamanho da bolsa fica um tamanho ideal, tá? Porque ela muito mais comprida é um trabalho ruim de manusear, porque fica muito comprido aqui as carreiras. E a gente vai parando também pra puxar o fio. Não gosto de soltar o fio todo pra ir trabalhando, tá? Ele ali no novelo, ele mantém a tensão
Então, é bom e ajuda a gente. Então, eu vou soltando de pouco em pouco e vou puxando para que o acabamento aqui do fio fique bem bonitinho. Agora, nós já chegamos no final da segunda carreira aqui do primeiro lado. Então, nós vamos fazer os aumentos, olha só, porque nós encontramos aqui o primeiro marcador. Os aumentos, eles vão seguir o padrão, tá bom? Então, eles vão ser feitos também na correntinha de trás. Nessa segunda carreira aqui, o aumento será feito 2 para cada ponto de base. Então vão ser feitos 2 pontos aqui, 2 aqui e 2 aqui, tá bom? Você vai abrindo aí a sua correntinha para você conseguir enxergar bem certinho onde estão os aumentos. Então, eu vou tirar aqui o marcador. Aí, vamos lá. Vou colocar o primeiro. E o segundo. Opa! Primeiro. O segundo. Aí, aqui eu já vou parar para pôr o marcador para eu não me perder. Então, este aqui é o primeiro ponto. Então, quando nós chegarmos aqui na próxima vez, é onde nós vamos parar para fazer o próximo aumento, tá? Então, sempre vai tirando o marcador e já colocando certinho para você não se perder. O segundo ponto seja um pouco mais difícil de enxergar, tá? Porque ele ficou bem na voltinha, mas aí você abre aqui, ó, tá? A argolinha de trás da sua correntinha. Então, aqui, 2 pontos baixos também. 1 e 2. Ó, agora, ó, já dá pra ir virando o trabalho aqui também. Você vai sentindo que o ponto, ele vai te puxando, não dá pra você continuar do outro lado. Aqui, a gente tira o marcador também. E vamos fazer aqui na argolinha de trás também mais 2 pontos. Primeiro. E o segundo. E já vamos devolver também o marcador aqui, ó, em cima do último ponto. Tá? Muito importante usar um marcador, assim você não se perde, ó, porque senão depois vira tudo uma coisa só. Aqui, nessa próxima carreira, olha só, se você imaginar ela como um espelho, aqui a gente tem a correntinha inicial que a gente fez. Então, nós já fizemos 2 carreiras de um lado e tem uma só do outro. Então, agora nós vamos construir a segunda carreira do outro lado, tá? Então, vai ficar tipo um espelho esse trabalho, e assim a gente vai construindo a largura da nossa bolsa. Então, agora nós vamos seguir a mesma construção da outra carreira que a gente acabou de fazer. Ponto baixo, ó, somente aqui na argolinha de trás do ponto da carreira de baixo, tá? Então, ó, entra aqui no meio da correntinha ali, tira uma vez, 2 laçadas e tira de novo, tá? A gente vai trabalhar somente com esse ponto, então essa bolsa é bem fácil de fazer e mesmo que você seja iniciante, você também consegue, tá? É só prestar bastante atenção aqui nos aumentos e na execução do ponto para que a sua bolsa fique uniforme. Então, eu vou seguir aqui fazendo essa carreira e eu volto quando a gente chegar no final dela. Retornei aqui com vocês porque eu já estou finalizando essa carreira, olha só, faltam só 2 pontos. Então, a gente entra aqui por trás. Entra aqui, ó, no último da pontinha, puxa e finaliza aqui o ponto baixo. Por que que é importante você estar sempre fazendo certinho um ponto para cada ponto de baixo? Porque senão você vai começar a ver uma diferença aqui, tá? E o seu final não vai ficar retinho se estiver faltando ponto. Então, porque aqui a gente não vai passar acabamento. O ponto já vai ficar assim, vai ficar um final bem bonitinho, tá? Então, aqui a gente sobe uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho novamente. Pra cá. Agora, olha só, vocês já vão começar a perceber a partir dessa próxima carreira que já vai estar dando aquele efeito das ondinhas aqui, sabe? Do relevo do ponto, que é justamente por a gente estar pegando ali na correntinha de trás, que dá esse efeito aqui na nossa peça, tá bom? Então, como eu falei pra vocês que é um espelho, aqui está a nossa carreira do meio, e nós já temos 2 carreiras para cada lado. Agora, nós vamos construir a carreira número 3,
de cada lado. Aqui nós vamos fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fez. Pontos baixos em cada alcinha de trás do ponto de baixo. Aqui a gente já tem uma correntinha no primeiro ponto aqui, então nós vamos entrar neste, tá bom? Não é nesse, é neste aqui, ó. Então, a gente entra, tira e faz o ponto baixo. Como essa carreira aqui é exatamente igual à outra, eu vou seguir até a gente chegar lá no nosso marcador. A diferença da carreira vai estar lá nos aumentos que nós vamos fazer da nossa aba oval, ok? Então, pode pausar o vídeo aí, construir a sua carreira até o último ponto antes do marcador, e aí você segue comigo. Agora, nós já chegamos aqui na terceira carreira, no ponto aqui onde está com o nosso marcador. Então, agora nós vamos começar o aumento dessa terceira carreira. Nessa carreira aqui, nós vamos fazer 2 pontos de aumento e 1 ponto sozinho, tá bom? Então, vamos lá, a gente tira aqui o marcador. Então, neste primeiro ponto, sempre aqui na argolinha de trás, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, 1 e 2. Vamos ajeitando o trabalho aqui. No próximo ponto, bem aqui. Neste ponto aqui, nós vamos fazer 1 ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, eu tô virando aqui para vocês conseguirem ver bem certinho onde que a gente entra com a agulha, tá? No próximo, 1 ponto baixo. Agora, ó, o trabalho já vai pedindo. Então, a gente vira o trabalho para ir acompanhando. Então, fizemos 1, agora aqui, no próximo 2. E no próximo, aqui, 1. Agora aqui, olha só, pessoal, por isso que eu falei na outra carreira, pra gente sempre pôr o marcador em seguida. Aqui eu acabei fazendo com vocês os aumentos e esqueci de colocar. Então, a gente vai achar aqui, como eu comecei fazendo 2 pontos, olha só. Aqui são ainda os nossos pontos normais, aqui a gente fez o primeiro aumento. Então, neste ponto aqui, a gente coloca o marcador. Mas vocês coloquem assim que vocês fizerem o primeiro ponto, tá? Pra vocês não se perderem. E aqui é o último. Aqui fica desengonçado agora que tá sem agulha, mas depois a gente ajeita ele, tá? Porque ele não pode ficar maior que os outros pontos. E vamos seguir para a próxima carreira do mesmo jeitinho de todas as outras. Voltei aqui para finalizar essa carreira com vocês. Então, entramos aqui no penúltimo ponto. E aí, o último aqui, olha só, ele tá mais escondidinho, tá? Mas é nessa argolinha aqui que a gente vai entrar, ó. Um pouco mais difícil às vezes. E pronto. Agora, correntinha. Viramos nosso trabalho. E vamos seguir pela próxima carreira. Onde nós estamos? Correntinha central, primeira carreira, segunda, terceira. Então, nós vamos construir a quarta carreira agora do primeiro lado. E aqui do outro lado, também estamos com 3. E depois que nós fizermos o aumento, vamos fazer a quarta desse lado, ficando com 8 carreiras. Então,
vamos lá continuar. Novamente, aqui já estamos com a correntinha inicial, então vamos pular esse ponto, vamos começar neste daqui. E assim, igualzinho as outras carreiras, nós vamos seguindo com um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, sempre pegando na argolinha de trás. Quando nós chegarmos novamente aqui nos nossos marcadores, eu volto para mostrar para vocês os aumentos dessa carreira. Estamos aqui no nosso marcador, então nós vamos tirar ele e vamos começar o nosso aumento. Nessa carreira, nós faremos 2 pontos juntos, 2 pontos separados, ok? Sempre na argolinha de trás. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto e o segundo. E já vou colocar o marcador aqui, ó, pra gente não se perder. Na próxima, um sozinho. No próximo, mais um sozinho. Já conseguimos ir virando aqui o trabalho. No próximo, 2 pontos juntos. E agora, olha só, vai dar certinho ali. Um separado, 2 separados, chegamos aqui no nosso marcador. Então, nós já vamos tirar ele daqui e passar para o ponto de cima. Prontinho. Novamente, vamos seguir aqui com essa carreira, igualzinho nós fizemos as outras. Finalizando essa carreira, aqui. E o último ponto aqui nessa correntinha que tá escondidinha. Esse último ponto aqui é bem importante para que o acabamento aqui fique retinho, tá? E fique bem bonito o resultado da nossa bolsa. Então, damos uma correntinha e viramos o nosso trabalho. Agora, olha só. A partir aqui do meio, nós temos 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Então, nós temos 4 carreiras para cada lado. Para nós chegarmos no tamanho aqui da nossa bolsa Cássia, nós vamos precisar de 8 carreiras para cada lado, totalizando 16, tá bom? Então, nós vamos fazer a construção aqui de mais 4 e mais 4, respeitando os aumentos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês sempre agora na parte dos aumentos de cada carreira, assim o vídeo não vai ficar tão comprido, já que a execução do restante dos pontos são iguais. Então, agora, nós vamos seguir igual as outras carreiras, um ponto baixo para cada ponto de baixo aqui, pegando sempre na argolinha de trás, até chegar no marcador. Então, agora aqui nós já encontramos novamente nosso marcadorzinho. Na carreira de baixo, nós fizemos 2 pontos juntos, 2 separados. Nessa carreira, nós faremos 2 pontos juntos, 3 separados. E aí, no primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Então, 1, 2. Em seguida, a gente já pega o marcador para devolver, pra gente não se perder. Então, a gente marca o primeiro ponto. No próximo, um separado. 2 separados. Já vamos rodando aqui o nosso trabalho. Próximo, 3 separados.
posicionei melhor aqui pra vocês verem, olha. 1, 2, 3 separados. Neste, 2 juntos. Então, 1, 2. No próximo, 1 sozinho. 2 sozinhos. 3 sozinhos. Sempre ajustando. No próximo, 2 juntos. E aqui, olha só, a gente já pode conferir que vai dar certinho aqui os 3 sozinhos. Então, 1, 2 e 3. Tira o marcador. E já prende aqui no de cima. Tá vendo que quando a gente faz esse controle aqui com a marcação, fica bem facinho. Porque a gente não se perde e dá certinho os aumentos com os pontos que estão os marcadores. Então, agora nós vamos construir a 5ª carreira do outro lado, exatamente do mesmo jeito. Então, aqui na argolinha, o último ponto da 5ª carreira aqui do segundo lado. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e seguir exatamente do mesmo jeito. E eu volto aqui quando nós estivermos lá nos nossos marcadores para fazer o aumento da 6ª carreira. Chegamos aqui no final da 6ª carreira, né? Bom, na metade da carreira, depende como fica melhor para você entender. Se você entende como dando uma volta completa é uma carreira, ou se a cada intervalo conta como uma, né? Eu estou contando assim, metade e metade, para eu não me perder, tá bom? Então, aqui na 6ª carreira aqui do primeiro lado, nós já vamos fazer os aumentos, porque nós chegamos no marcador. E nesta carreira, nós vamos repetir os aumentos da carreira anterior, para que a nossa aba não fique muito grande, tá bom? Então, nós teremos mais esse aumento e mais um da 7ª carreira, que será a última, tá? Então, nessa 6ª carreira, nós vamos seguir fazendo igual à 5ª, que foi feita com um aumento, né? Então, 2 pontos juntos e 3 separados.
Agora, vamos seguir com a 6ª carreira do próximo lado, né? Que é a continuação aqui. Então, vamos lá até o final. Então, já finalizei a 6ª carreira, subi uma correntinha e virei o trabalho, tá bom? Aqui, então, nós vamos iniciar a nossa 7ª carreira aqui do primeiro lado, ou, né, a 7ª completa, como vocês estiverem enxergando aí o trabalho, tá? É que eu realmente estou enxergando aqui através da correntinha do meio, então, que eu vou ter 7 carreiras pra cá, 7 carreiras pra cá, né, e os aumentos ali. Pra mim ficou mais fácil de enxergar o trabalho assim, mas se você estiver enxergando ele como um todo, então nós estamos iniciando a nossa 7ª carreira final. Novamente, como nós fizemos em todas as outras carreiras, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de baixo, pegando na argolinha de trás, né? Então, essa primeira correntinha aqui já está com a correntinha que a gente usou para subir, então iniciamos nessa daqui, fazendo ponto baixo. Vamos assim por toda a carreira novamente. Bom, já chegamos aqui novamente no marcador. E aí, nessa carreira, nós vamos fazer em um ponto os 2 pontos de aumento e depois 4 pontos separados. Então, tirar o marcador aqui, sempre na alcinha de trás, 2 pontos juntos. Assim que você já fizer o ponto, já volta aqui o marcador. Próximo, 4 pontos separados. Então, 1, 2, 3, 4. E o quarto já deu fora aqui do marcador, mas não faz mal. Vou marcar aqui onde eu finalizei, pra não perder o hábito, mas nós não vamos mais precisar por enquanto, porque essa é a nossa última carreira. Porém, para as meninas que vão continuar, é importante lembrar de pôr o marcador, por isso que eu coloquei aqui, porque você ainda vai precisar saber onde começa e onde terminam os aumentos da carreira de cima, ok? Mas para quem vai parar aqui junto comigo, já não é mais necessário. Então, agora, nós vamos seguir até o final da 7ª carreira e depois nós vamos finalizar a nossa peça. Finalizei aqui todas as carreiras, tá bom? 14 se você contar assim e 7 se você contar as voltas, tá bom? Aí, agora nós já vamos fazer o arremate dessa parte para nós fazermos o nosso acabamento. Então, nós vamos cortar aqui um pouco do fio para fazer o arremate. Então, agora aqui com o fio cortado, nós vamos arrematar esse fio, tá? E aí, para isso, a gente precisa identificar o lado direito e o lado avesso
trabalho, ok? Esse lado que nós acabamos de trabalhar aqui, ele é o lado direito, ok? Aqui, ó, essa fileira central aqui, você pode observar que os pontos estão do lado certo, virado para cima. Se você olhar do lado contrário, a fileira central, os pontos estão do avesso. Então, é este o lado aqui que vai ficar para fora da nossa bolsa, ok? Então, para você fazer o arremate desse fio, você vai virar o seu trabalho e vai fazer o arremate aqui, tá? Aí você pode usar uma agulha de tapeceiro ou até mesmo a própria agulha ali, normal que você tá usando, e vai passando aqui o fio por dentro dos pontos, tá? Eu pus aqui na agulha de tapeceiro, que eu acho um pouco mais fácil de passar por dentro dos pontos. Mas você pode usar a agulha normal, tá? Aí você vai passando aqui, ó, pra ir escondendo este fio, ó. Aí o arremate você vai fazendo conforme você está acostumada, tá? Depois você corta o fio e você pode passar uma cola pano para que fique mais seguro, ou então pode deixar sem a cola também, tá? Tem quem prefere não passar a cola. Eu acho a cola mais segura porque dá liberdade para se caso a cliente quiser lavar a bolsa, né? Ou qualquer outra peça que você trabalhe, é importante. Então, você vai passando assim para ir escondendo esse fio, tá bom? O acabamento final vai ser feito com a peça no lado direito, tá bom? Então, a gente vai virar aqui, ó. Aqui a gente pode também remover já os marcadores. Eu deixei aqui porque para quem for fazer com mais carreiras, precisava colocar. Por enquanto, a gente não vai usar eles, nós vamos usar novamente daqui a pouco. Então, você ainda deixa eles aí no lado, no jeito que a gente vai usar, tá? Então, aqui, vamos puxar lá o início do nosso trabalho. Então, agora com o fio do novelo, nós vamos começar a passar uma carreira toda de pontos baixíssimos na volta do trabalho, sem fazer nessa volta aqui, ok? Vou pegar o fio aqui do novelo. Assim. Vamos entrar aqui no primeiro ponto. Vamos pegar o fio do novelo e vamos trazer aqui pra dentro. Ajusta aqui esse tamanho da laçada, porque vai ditar o tamanho da sua correntinha. E agora, nós vamos fazendo pontos baixíssimos, que você só entra, puxa e já tira. Entra. Esse fio aqui é o de arremate, tá? Puxa. E tira. Entra. Puxa. E tira. Eu acho mais fácil, às vezes, ajudando ali assim com a mão. E aí, você vai sempre regulando o tamanho da alça que você puxa, porque é ela que vai ditar o tamanho da sua correntinha, tá? E tem que ficar uniforme. Então, entra, puxa e tira. E a gente vai fazer assim por toda a nossa volta. E segue colocando uma correntinha para cada ponto. Então, agora, olha só, o último ponto. Aqui. Opa. Agora, a gente corta pra arrematar também este pontinho aqui. Então, agora aqui a gente ficou com duas pontas pra arrematar, né? Essa e a outra. Esse aqui atrás é aquele inicial que eu ainda não finalizei. Olha só. Já passei aqui na agulha de tapeceiro, eu vou levar esse fio lá pra trás.
tá? Aí a gente ajeita aqui, ó, fica bem bonitinho. E vamos fazer o arremate lá atrás, tá bom? Dessas 3 pontas. Então, eu vou fazer e eu já volto. Então, vamos lá. Já finalizei aqui os arremates. Agora, nós vamos moldar aqui, né, a nossa bolsa. Então, este é o lado direito, então ele vai ficar para fora. E agora, a gente vai dobrar aqui na altura, tá bom? A bolsa casa que eu mostrei pra vocês no início, ela ficou aqui com aqueles 17 centímetros, com 15 correntinhas, tá bom? Então, é essa medida que a gente vai se basear aqui pra fazer a costura na lateral. Aqui da ponta do trabalho, a gente vai contar 15 correntinhas e vamos marcar com o marcador. Então, vamos lá. Então, a gente... Opa! Aí, passou. Então, a gente marca aqui. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Aí, confere se ficou na mesma altura ali os dois, tá? E aqui é onde nós vamos dobrar a nossa bolsa pra encaixar ela ali. Então, agora, aqui a gente tem que contar mais 15. Do outro lado, a mesma coisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta daqui. Pronto. Agora, a gente vai unir. Então, a gente dobra ali, ó. Deixa o marcador pra fora. E vamos unir aqui com o marcador. Pronto. Aí agora dá até pra você ver se esse é o tamanho da bolsa que você quer mesmo, ó. Vai ficar assim. Tá bom? Agora a gente vai passar o fio aqui de arremate. Primeiro vamos cortar aqui o fio, uns 50 centímetros de fio. Dá pra fazer o arremate, tá? Então, esticando ele aqui um pouquinho. Vamos medir. Então, vamos lá começar a fazer aqui a nossa costura, tá? Então, aqui tem a correntinha de cima, a correntinha de baixo e tem as 2 fileiras de correntinhas daqui. É com elas duas que nós vamos trabalhar. E aí, a gente vai estar sempre pegando a alcinha do meio de cada um. Então, de baixo pra cima. Puxa o fio até deixar só uma pontinha. E aí, vem de cima pra baixo, do meio e no meio. Vendo? E aí, assim, a gente vai por toda a fileira até chegar no final deste lado aqui.
Prontinho, ó, finalizei aqui. E aí, você pode levar esse fio lá pra dentro. Vou colocar aqui de volta na agulha. Pra você arrematar lá por dentro do jeito que você achar melhor, ó. Aí, agora é só puxar e cortar, tá bom? E aí, a pontinha que ficou aqui pra fora, você também pode estar arrematando ela lá pra dentro, tá? Também pode estar levando ela pra dentro. Eu acabei deixando aqui uma pontinha curtinha, pode deixar uma ponta maior, tá? Foi erro de cálculo na hora que eu puxei o fio. Agora que nós já finalizamos esse lado, olha só que belezinha que ficou. Nem dá pra ver. A gente vai fazer o outro lado, tá bom? Aí eu vou fazer e já volto aqui, porque é exatamente igual. Prontinho, bolsa finalizada. Coloquei aqui só pra vocês verem como fica com uma alça. Que charme que dá essa alça aqui de corrente dourada, tá? E você ainda pode pôr vários outros detalhes na sua bolsa, tá? Como, por exemplo, aqui na bolsa, na cor palha, tem a etiquetinha com o nome, você pode pôr a sua. Colocamos também aqui o botão imantado, tá? Você também pode colocar ou outro da sua preferência, mas eu acho que nessa bolsa aqui, o que mais fica bonito é o botão imantado, tá? Porque não tem espaço para colocar os outros botões. Então, vai ficar um charme. E como teve aqui a sobra de fio, olha só, você consegue fazer um tassel também, como a gente optou por fazer na bolsa palha, tá bom? Então, são várias opções. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A bolsa ficou um charme, é muito delicada, tá? O tamanho dela também ficou ótimo. Dá pra pôr o celular, a carteira, um batom aqui dentro. Ficou muito linda a nossa bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Já curte o vídeo se você gostou e se inscreve no nosso canal para aguardar os próximos tutoriais que nós vamos colocar por aqui. Um grande beijo e até mais!